Olá pessoal, estou de volta aqui, tá? Vamos dar continuidade ao desenvolvimento da nossa aplicação, certo? Na aula passada a gente criou o nosso controller, tá? O cara que vai estar abrindo o nosso formulário quando digita esta URL aqui, tá? Barra formulário, barra cadastro, tá? Que é isso aqui. Beleza, tá? O próximo passo, pessoal, a gente vai ter que criar o nosso modelo, tá? O que é modelo? Basicamente uma classe que vai encapsular essas informações aqui, tá? Toda aplicação ela vai ter classes modelos, tá? Se eu for fazer uma aplicação de escola, quais seriam as classes modelo? Seria aluno, matéria, professor, tá? Se eu fosse fazer uma aplicação para banco, qual seria as classes modelo? Seria a conta, o cliente, conta, cliente, enfim, né? E aqui no nosso caso, como é um cadastro de usuário, qual vai ser a nossa classe modelo? O usuário, tá certo? Essa classe modelo vai nos ajudar a enviar os dados que são digitados aqui, ó, para o nosso back-end, ou seja, para o Kotlin, certo? Então, a gente vai estar criando essa classe modelo nesta aula, certo? Então vamos lá para a nossa aplicação, para o nosso ambiente de desenvolvimento. O modelo é um componente assim como o controller, pessoal, tá? Então a gente vai estar criando também um pacote para colocar as nossas classes modelo. Então a gente vai vir aqui em if.gerenciador usuário, tá? Clicar com o botão direito new package. Vou dar o nome de model ou modelo, tá? Fica à vontade para escrever do jeito que quiser. Coloquei model, vou dar um enter. Beleza. Vou clicar com o botão direito em cima de model, botão direito, new, Kotlin class file, tá? O nome da nossa classe modelo será usuário, tá? Então, usuário. Vou dar um enter. Beleza, tá? Então essa aqui vai ser a nossa classe modelo, tá? Beleza, vamos lá. Como essa classe aqui ela vai ser uma classe que vai guardar dados, né, digamos assim, então vou dizer que vai ser um data class, tá? Não, vou deixar uma classe normal, tá? Quando for a hora eu coloco um data class. Depois aqui do usuário, do nome usuário, eu vou abrir parêntese, tá? O que quer dizer que dentro desses parênteses eu vou colocar os atributos desse usuário, tá? Quais são os atributos? Nome, e-mail, CPF, senha e o papel, certo? Então vamos lá. Cliquei aqui, vou dar um enter para ele baixar. Vou criar a nossa classe modelo, pessoal. Vamos lá. Quais os atributos dessa classe? Primeiro, vou chamar aqui de val nome, certo? Qual vai ser o tipo do nome? String, tá? Nome string vai ser igual a aspas vazias, tá? Eu já inicializo logo a nossa variável. Então veja que isso aqui, ó, é um nome, tá certo? Que quando a gente for lá para o nosso formulário, quando o usuário digitar o seu nome aqui, ó, vai ser colocado dentro dessa classe, certo? Dentro de uma classe do tipo usuário. Vou colocar uma vírgula, vou dar um enter. Vou novamente, ó, val, agora vai ser o e-mail, pessoal, tá? Acho que o segundo é o e-mail, né? É o e-mail. Beleza. Depois do e-mail, dois pontos, string igual a aspas vazias. Novamente, vírgula. Agora, o próximo será o CPF, tá? Então, val CPF, dois pontos, string também, tá? Igual a aspas vazias, vírgula, val papel, tá? O papel desse usuário também vai ser do tipo string. Então, dois pontos, string igual a aspas vazias, certo? Pronto, pessoal. Então, isso aqui é a nossa classe modelo, tá? O que é uma classe modelo? É uma classe que vai estar modelando uma entidade, que no nosso caso aqui é a entidade chamada de usuário, tá? Se a gente estivesse fazendo uma aplicação para cadastrar produtos, a gente teria uma classe chamada de produto. Se tivesse uma aplicação para criar contas em um banco, a gente teria a classe chamada de conta.
E cada tipo de classe vai ter os seus atributos, né? Nesse caso aqui, o atributo do usuário são nome, e-mail, CPF e papel. Beleza, pessoal, tá? Beleza, a gente criou aqui o nosso modelo, tá? Aonde a gente vai estar criando, vai estar utilizando esse modelo, pessoal? Aqui no nosso formulário de cadastro, tá? Aqui no nosso formulário de cadastro. Mas esse formulário de cadastro, ele vai precisar receber uma classe do tipo usuário vazia, tá? Ele vai estar recebendo aqui. E aonde eu passo essa classe do tipo usuário vazia? Aqui no nosso controller, certo? Então, aqui no nosso controller, a gente vai criar uma classe do tipo usuário, tá certo? Que vai se chamar usuário. E a gente vai estar passando ela aqui para o nosso HTML, pessoal, certo? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui no controller. Então, dentro da função que abre o formulário cadastro, a gente tem que dar um jeito de passar um objeto chamado empregado lá para o formulário. Tá certo? Beleza, vamos lá. Então, a primeira coisa, eu vou criar uma variável aqui dentro chamado empregado. E o tipo dessa variável será empregado, tá certo? Vai ficar vermelhinho porque eu preciso importar, tá? Então, eu posso deixar o cursor na pontinha e dar um contra espaço. Não é empregado, pessoal, estou confundindo, é usuário, tá? Então, val usuário, 2 pontos, usuário, tá certo? Vai aparecer, pode dar o enter, tranquilo, tá? Agora, pessoal, a gente precisa mandar esse objeto, tá? Então, esse aqui, ó, é um objeto que foi criado a partir dessa classe usuário, tá? Então, o que tem dentro desse objeto aqui, pessoal? O que tem dentro desse usuário aqui, desse carinha aqui? Tem um nome, e-mail, o senha e papel, mas só que eles estão dessa forma aqui, ó. Eles estão vazios, tá? Então, a gente vai ter que mandar esse camarada aqui lá para o HTML para que o usuário possa digitar as informações a ser colocada dentro do usuário, certo? Aqui no Kotlin, né, aqui no Spring Boot, como que a gente passa essa informação lá para o HTML, pessoal? É através do nosso do model, tá? De um carinha chamado de model. Então, a gente vai receber ele aqui dentro do parênteses, tá? É um carinha especial. Então, a gente vai colocar aqui model, 2 pontos, model, tá? Vai ser esse verdinho, pessoal, tá? Não é o azul, é o verdinho. Vou dar 2 cliques aqui no verdinho. Sempre importa os que for do Spring Framework, tá? Então, vou dar 2 cliques nele aqui, no verdinho. Beleza. Então, recebi esse model, pessoal. Esse model é como se fosse uma instância do nosso HTML aqui, tá? Então, o que eu colocar dentro do model, ele vai vir aqui para o nosso HTML, tá certo? Então, aqui, depois de ter criado o usuário, eu vou colocar este usuário dentro do model. Como? Model.add-attribute, tá? Model.add-attribute. Dentro desse add-attribute, eu vou precisar passar 2 informações. O primeiro, pessoal, eu vou estar dando um nome para esse objeto, tá? Pode ser qualquer nome, é você que define, tá? Pode ser usuário, ou pode ser usuário, tá? Ou usuário novo. Enfim, o nome aqui é você que define, contanto que do outro lado, do lado do HTML, você tem que usar o mesmo nome, tá? Então, eu vou deixar só o usuário mesmo. Depois do nome, você vai passar qual objeto vai ser enviado, né? Qual informação vai ser enviado para o HTML. No caso, é esse camaradinha bem aqui, ó, o objeto usuário, tá? Então, eu vou colocar aqui usuário. Ficou vermelho por quê? O usuário deve ser inicializado. Ah, pessoal, tá. Então, aqui, ó, eu só criei o usuário, mas não inicializei ele. Então, vai ser igual a usuário com o parêntese aberto, tá? Então, o que isso aqui significa? Que ele está criando uma nova instância dessa classe, tá? E o que é esse 2 pontinhos usuário? Eu só estou definindo o tipo. Tanto é que isso aqui não é necessário, ó, esse 2 pontinhos usuário. Eu posso apagar
Beleza, tá? Dei o nome do objeto e criei um novo com o usuário abrindo parênteses, belezinha? Fechou, pessoal. Então aqui nessa aula era isso. Era para criar a classe modelo usuário, tá? Com os atributos que a gente vai estar utilizando. E aqui no controller a gente vai estar mandando para o nosso HTML o objeto aqui vazio, tá? Na próxima aula a gente vai estar trabalhando no HTML com o TimeLeaf para estar pegando as informações do input e colocando dentro desse objeto usuário aqui, tá, pessoal? É isso aí. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.